Você já deve ter assistido a algum filme no continente europeu ou até mesmo visitado em algum momento. E já deve ter se perguntado por que na Europa não existem arranha-céus. Considerado um dos continentes mais influentes economicamente, mais antigos e, consequentemente, um dos mais populosos e desenvolvidos do planeta, a Europa tem pouquíssimos grandes edifícios, ainda mais quando comparada à América do Norte e Ásia. Em toda a Europa existem apenas 137 edifícios com mais de 150 metros de altura. Para se ter uma ideia, apenas na cidade de Nova York existem aproximadamente 6.000 arranha-céus. Só em 2011, a cidade ganhou 220 novos edifícios. O continente formado por 50 países concentra quase todos esses grandes edifícios em apenas 5 deles, sendo Rússia, França, Alemanha, Espanha e Turquia, limitando a poucas cidades. Mas afinal, por que isso acontece? Como grandes centros europeus lidarão com problemas de espaço? É isso que você verá no vídeo de hoje. Então já deixa o like aí embaixo e se inscreve se ainda não for inscrito. São conteúdos como esse toda semana. O início da era dos arranha-céus começou ainda em 1900, nas cidades de Chicago e Nova York. Numa economia em expansão e se estabelecendo, os Estados Unidos buscavam uma nova identidade para se destacar no mercado internacional. Enquanto isso, na Europa, que já contava com uma economia estabelecida, com cidades compostas por grandes construções horizontais, consideradas históricas, limitando a expansão até mesmo para edifícios concentrados e de grandes alturas. Os europeus nessa época estavam longe da superlotação dos grandes centros e não viam uma real necessidade de investir na construção desse tipo de estrutura na região. Os Estados Unidos, já com forte crescimento e com uma economia em destaque globalmente, era natural o início de uma certa rivalidade entre os dois modos de vida. O europeu mais conservador e tradicional e os americanos mais agressivos e tecnológicos, o que aumentou ainda mais a adoção de atitudes totalmente opostas entre ambos os continentes, um buscando destaque através da tecnologia e novas técnicas construtivas e outro buscando manter suas raízes e tradições. Mas será que uma rixa com mais de 100 anos ainda é a responsável pela Europa ainda não ter aderido à cultura dos grandes edifícios? Ainda mais após os eventos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O continente europeu teve grande parte do seu território devastado no fim da Segunda Guerra, perdendo diversos monumentos históricos. Isso na época abriu uma discussão da possibilidade do continente começar a se modernizar, mas foi justamente o contrário. A maior parte dos países europeus decidiu pela restauração dos edifícios históricos, uma decisão mais do que acertada, na minha humilde opinião. Até porque, vivenciando uma das eras mais recessivas da sua história, com uma população significativamente menor do que o início da guerra, a necessidade por espaço não era o cenário ideal para a construção de arranha-céus. Sendo assim, na Europa Ocidental, os edifícios que não puderam ser restaurados deram espaços a edifícios muito mais simples. Mas já na Europa Oriental, buscando demonstrar sua força e influência, a União Soviética trabalhou em um forte crescimento, investindo em edifícios altos e padronizados para alojar grande parte da população, o que deu origem aos primeiros arranha-céus da Europa. Mas isso não necessariamente era um indicativo de prosperidade. Um dos grandes responsáveis pela cultura aversa a edifícios de grandes alturas é a capital belga, Bruxelas. Na década de 60, sem ter um código de zonamento em vigor, teve dezenas de edifícios históricos demolidos para dar espaço a grandes estruturas quase sem nenhum valor arquitetônico ou cultural, o que deu origem a um novo termo, chamado bruxelização, que foi considerado um desserviço à arquitetura histórica da região, e diversas personalidades influentes da Europa buscaram por maneiras de barrar essa nova onda dos grandes edifícios considerados feios e sem alma. Novos regulamentos limitaram significativamente a altura dos novos edifícios, exigindo que a nova arquitetura fosse coerente e que se incorporasse com a cultura da cidade. Com medo de uma nova bruxelização, diversas outras cidades pela Europa criaram regras parecidas, como por exemplo o La Défense de Paris, que proíbe a construção de edifícios próximos aos centros históricos.
Já adaptados às regras europeias de construção, os projetos do início do século XXI já harmonizavam muito mais com o ambiente onde eram construídos, criando inclusive novas tendências arquitetônicas pelo mundo, o que levou até certas mudanças nas regras, que ficaram menos restritivas com o tempo. Desde então, países como França, Rússia, Turquia e Alemanha, em um curto período de tempo, observaram um crescimento nunca antes visto na construção de edifícios de grandes alturas, criando uma nova tendência nesses países. No mundo de hoje, os arranha-céus pelo mundo estão servindo cada vez menos a empresas para dar espaço a residências, com grande parte da população humana global decidida a morar em grandes centros urbanos nos próximos 10 anos. Residências verticais ganham cada vez mais destaque, muitos focados nos apartamentos de luxo, como é o caso dos edifícios da Billionaire's Row em Nova York, que inclusive já fizemos vídeo aqui no canal. Essa mudança se dá por conta da industrialização de grande parte das atividades rurais, onde os grandes centros se tornam a principal alternativa para aqueles que buscam novas oportunidades. Isso gera uma demanda nunca antes vista por espaços cada vez mais concentrados em pequenos espaços de terra, o que obrigatoriamente será atendido por edifícios cada vez mais altos. E a Europa não ficará de fora dessa tendência. A mudança cultural irá criar novas demandas, e o velho continente terá de se curvar às novas práticas e acompanhar o progresso e o crescimento econômico de países como China e Estados Unidos, o que pode iniciar uma verdadeira revolução na forma que os europeus enxergam os arranha-céus nos próximos anos. O que cria um grande desafio para os construtores europeus, construir o novo, mantendo todo o valor histórico do antigo, o que com certeza irá dar início a novas técnicas construtivas e inovações tecnológicas. Mas e você? O que acha disso? Gosta de manter a cultura do passado ou prefere edifícios cada vez mais modernos? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito. E eu te vejo num próximo vídeo. Valeu e até lá!